Bom dia! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós daremos continuidade à EBD dos Jovens, abordando o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. E hoje nós vamos abordar os dois últimos capítulos do livro, o capítulo 11 e, por fim, a oração na qual John Piper faz, que encerra o seu livro, e então nós encerraremos essa série de EBD na quarentena que nós abordamos o livro Coronavírus e Cristo. Nós tivemos 4 aulas do livro até então, e o meu conselho para você é que, se você não viu uma dessas aulas, assim que acabe essa aula que eu vou dar agora, você verifique e assista o conteúdo que você ainda não assistiu, para que dessa forma você pegue o conteúdo completo e entenda o livro de forma completa. Bom, nós chegamos no final do livro e é importante a gente relembrar o que a gente viu até então. Em primeiro lugar, nós vimos a primeira parte do livro, que são os capítulos 1 a 5, onde o autor ele aborda Deus como sendo a nossa rocha justa e soberana nesses tempos de aflição e de tribulação que estamos vivendo. Depois disso, na parte 2 do livro, o autor começa a apontar caminhos bíblicos que nos levam a entender o que Deus está fazendo em meio à pandemia do coronavírus. E então nós vimos que ele está ilustrando o horror moral, ele está enviando julgamentos específicos, ele está nos despertando para a segunda vinda. Então, na última aula, nós vimos especificamente o capítulo 9, que diz que Deus está nos realinhando ao valor infinito de Cristo. E vimos também o capítulo 10, que abordou que Deus ele está criando boas obras em meio ao perigo atual. E na aula de hoje, nós vamos abordar mais um caminho bíblico do que Deus está fazendo, que é o capítulo 11, que diz que Deus está desprendendo as raízes para alcançar as nações. E por fim, nós encerraremos com a oração do John Piper, encerrando essa série da EBD. O título que eu dei para a nossa aula de hoje é Um Vírus para Contagiar o Mundo do Evangelho. Um vírus para contagiar o mundo do Evangelho. Nós iremos ver que Deus ele está usando a pandemia do Covid-19 para o avanço do teu reino e como um instrumento para levar o Evangelho às nações. E por fim, encerraremos com mais uma das orações brilhantes, poéticas e profundas de John Piper. Como você sabe, você tem acesso ao livro no Ministério Fiel. Você pode baixar o livro e acompanhar essa aula lendo o livro, mas o que eu indico para você é que assim que nós terminarmos essa aula, você leia esses 2 capítulos que restam e leia também tudo aquilo que você ainda não leu sobre o livro, para que você não leu sobre o livro, para que você consiga compreender o assunto inteiramente. Então se prepare, pegue a sua Bíblia e o seu caderno, e que Deus nos ilumine para que nós possamos entender essa aula e também nos capacite para aplicarmos ela em nossa vida. Então, vamos à pergunta. O que Deus está fazendo através do coronavírus? John Piper responde assim no capítulo 11. Através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical, e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. É uma frase extensa e ele vai argumentar sobre essa resposta. Eu espero que você esteja com o livro aí com você. E eu quero que você leia essa frase comigo, para que a gente consiga fixar essa ideia em nossa mente. Lê comigo. Através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical, e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Bom,
Você pode se perguntar: como conectar a pandemia do coronavírus a missões? Uma vez que, devido à quarentena, projetos missionários foram interrompidos, viagens missionárias foram canceladas, missionários estão passando dificuldade financeira. Como relacionar a pandemia do coronavírus ao avanço missionário da igreja? Devido à limitação do pensamento humano, nós nos restringimos a conclusões de curto prazo. Nós pensamos assim: é impossível dizer que Deus está usando a pandemia para enviar o evangelho ao mundo. Ele, de fato, pode estar julgando a humanidade por seus pecados, porque eu vejo a sua ira para com o pecado do povo. Ele, de fato, está criando boas obras em meio a perigo, porque isso é evidente. Eu vejo tantas boas obras em meio a tanta coisa negativa. Eu consigo ver ele nos despertando para a segunda vinda, porque de fato isso tem acontecido em mim. Eu tenho ficado mais despertado para a segunda vinda de Jesus, mas avançando o reino dele, levando o evangelho ao mundo e tornando o nome dele conhecido, isso eu não consigo ver. É impossível que isso esteja acontecendo. Mas o livro nos convida, e eu te convido agora, a não enxergar aquilo que pode ser percebido agora, que nós conseguimos enxergar nesse exato momento, mas enxergarmos tudo isso por uma perspectiva de longo prazo. Isso é, Deus está usando esse impacto e essa mudança radical de vida promovida pelo Covid-19 e todos os outros efeitos que isso traz em cada vida humana para despertar a sua igreja para o seu chamado missionário, enquanto prepara as nações para a pregação do Evangelho. Ele está despertando a sua igreja para cumprir o propósito de ser igreja, de levar o Evangelho ao mundo e preparando as nações para receber o Evangelho e ter ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Porque Deus, ele usa contratempos como uma estratégia para o evangelismo. Ele usa contratempos como um avanço estratégico do seu reino. Ele usa um incidente inesperado para promover um grande avanço no evangelismo. Vou contar uma história para você. Em 9 de janeiro de 1985, o pastor Hristo Kulichev, pastor congregacional na Bulgária, ele foi detido e preso. O seu crime ele foi ter pregado em sua igreja, embora o Estado tivesse nomeado outro homem a quem a congregação não elegeu. Portanto, pelo Estado ele não poderia pregar naquela igreja. Seu julgamento foi um escárnio à justiça. E ele foi condenado a 8 meses de prisão e de forma claramente injusta. E durante o seu tempo na prisão, ele fez Cristo conhecido de todas as maneiras que ele pôde. Tanto que quando ele saiu, ele escreveu a seguinte frase: tanto prisioneiros quanto carcereiros fizeram muitas perguntas. E por fim, acabou que tivemos um ministério mais frutífero lá do que esperaríamos na igreja. Deus foi bem mais servido por nossa presença na prisão do que se estivéssemos livres. Esse é frequentemente o caminho que Deus deseja para promover avanços no seu reino. O escopo global e a seriedade do coronavírus, portanto, são grandes demais para Deus desperdiçar isso e não usar isso para o avanço do seu reino, para fazer com que o seu propósito de levar todas as nações a conhecer o Evangelho não seja cumprido. Portanto, essa doença, assim como todos os outros contratempos que aconteceram no passado, servirá ao divino e invencível propósito global da evangelização mundial. Deus vai usar o coronavírus, ele já está usando para o avanço do seu reino, para que as nações conheçam o Evangelho. Porque Deus, através dos contratempos,
promove um grande avanço no evangelismo. Ele já fez isso. Aliás, em todo o curso histórico, Deus usou os sofrimentos, tragédias mundiais e convulsões históricas para promover o evangelismo e para despertar a sua igreja para um chamado missionário. Considere, por exemplo, como Deus levou o povo de Jerusalém em missões para a Judéia e Samaria. Jesus havia instruído os seus discípulos a levar o evangelho para o mundo, incluindo Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como nós vemos em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas na época de Atos 8, parece que a missão ela estava estagnada em Jerusalém. Podemos nos perguntar, o que seria necessário para levar a igreja a missões? Um ambiente de paz? Um cenário sem obstáculos? Uma terra sem perseguições? Não foi assim que Deus decidiu cumprir o seu propósito missionário naquele contexto. Foi necessário a morte de Estevão e uma consequente perseguição ao povo cristão. Assim que Estevão foi martirizado, em Atos 7:60, uma perseguição emanou naquele contexto, como nós lemos em Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Atos capítulo 8, os versículos 1 a 4, que diz assim: Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A palavra de Deus diz que houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E foi justamente nesse ambiente de perseguição onde Deus o usou para que o seu nome fosse conhecido em Judéia, em Samaria, em todos os lugares. Mateus 24:14 nos dá uma promessa viva sobre isso. Uma promessa viva de que, independente das circunstâncias, o evangelho de Jesus será pregado. Diz assim: E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Deus definitivamente afirma que o evangelho não é que ele pode ser pregado, que se as circunstâncias forem de acordo com a vontade de Deus, ele será pregado. Mas ele afirma com convicção de que o evangelho será pregado em coronavírus ou não, em tempos de doença ou não, em tempos de tragédia ou em tempos de paz. E é por isso que nós podemos afirmar que, mesmo ainda não vendo os frutos missionários da pandemia do coronavírus, ele está preparando o cenário para que esses frutos venham. Porque, mais uma vez, Deus, através dos contratempos, ele promove um grande avanço no evangelismo. Agora, como que esse avanço é evidenciado? Qual o caminho para que Deus promova o avanço no evangelismo? Como que isso é visto? Bom, ele faz isso de duas formas. Ele usa a luz e o sal do crente e a manifestação da sua misericórdia. Nós vimos então que Deus, através dos contratempos, ele promove um grande avanço no evangelismo, certo? E ele promove esse grande avanço no evangelismo nos contratempos de duas maneiras. Usando a luz e o sal dos crentes, espalhando a luz do evangelho ao mundo e manifestando a sua misericórdia. Agora vamos ver, em primeiro lugar, como ele usa a luz e o sal dos crentes para levar o evangelho ao mundo. E nada mais justo do que nós vemos a passagem que fala sobre a luz e sobre o sal dos filhos de Deus. E essa passagem é Mateus 5, 13, 16. Eu gostaria que você rapidamente abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16, que nós iremos fazer a leitura. Então, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Diz assim, começando pelo versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A mensagem do texto é clara. Ela diz que, como filhos de Deus, nós devemos ser a luz do mundo para que Deus seja visto através de nós. Nós devemos ser o sal da terra para que percebam a nossa diferença e sejam impactados através do Evangelho em nós. Mas se nós lermos isso contextualmente a partir do versículo 10, nós chegamos a uma conclusão fantástica. E eu quero convidar você a ler junto comigo a partir do versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, vendo de acordo com o contexto, Jesus está dizendo assim: quando vocês estiverem sendo perseguidos, quando vocês estiverem sendo insultados, quando o mundo estiver esmagando vocês, se alegrem e regozijem-se, porque a recompensa que vocês têm no céu é maior do que isso. E então, quando vocês fizerem isso, vocês serão a luz escondida. Vocês não serão uma luz escondida, mas vocês brilharão intensamente e todo o mundo verá a sua luz. Vocês não serão um sal sem sabor, mas será um sal muito salgado, onde todos perceberão a sua presença e a presença de Deus em você. E quando as pessoas veem isso, então, veem que mesmo diante do caos, da tragédia, do medo, você se alegra e se regozija em Deus, isso é brilhante, isso é salgado, isso mostra Deus para o mundo. O mundo se pergunta, então, o que é isso? Como assim? Tudo está um caos e ele ainda se regozija em Deus? O coronavírus tirou a paz dele, tirou um familiar, tirou um emprego, dificultou tudo e ele continua agradecendo e louvando a Deus. Como assim? O que é isso? Quando o mundo vê isso, você brilha à luz da glória de Deus e o Evangelho é pregado através do seu testemunho. Portanto, meus irmãos, a pandemia do coronavírus é uma oportunidade que Deus nos dá agora do mundo ser impactado por nossa confiança inabalável em Deus. É um terreno fértil para mostrar ao mundo que existe algo mais precioso, que é o Evangelho, que faz-nos descansar em meio ao caos. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Deus, através do coronavírus, quer despertar os seus filhos a brilhar a sua glória para a salvação dos ímpios. Agora, além disso, além de usar os crentes como sal e a luz no contexto presente para manifestar a sua glória e para levar o Evangelho, Deus ele também quer manifestar a sua misericórdia. E Deus, através do coronavírus, ele manifesta a sua misericórdia para a salvação dos ímpios. Então agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos ler dos versículos 21 até o versículo 31. Abra a sua Bíblia então em Êxodo, capítulo 14. Leremos os versículos 21 a 31. Nesse contexto, Faraó, ele tomado de fúria, ele ordena que o seu exército ataque Israel. E então a tropa do Faraó aparece contra eles. E justamente nesse contexto, o Israel está diante do Mar Vermelho.
Então, de um lado, Israel encontra um exército com centenas e milhares de soldados do faraó. E do outro lado, um mar vermelho que é intransponível. Não há saída, não há solução, a não ser morrer afogado ou morrer assassinado. Leia comigo Êxodo 14, versículo 21 em diante. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem para os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vocês conseguiram entender o que aconteceu? Não havia saída para o povo de Israel. De um lado, aqueles soldados prontos para matar o povo de Israel. Do outro lado, um mar vermelho que era intransponível. E exatamente nessa ocasião, onde não havia solução para o povo de Israel, não havia algo humano que podia ser feito para escapar daquilo, é que Deus manifesta a sua misericórdia e Deus salva o povo de Israel. Deus ouve o clamor do povo de Israel e livra eles diante daquela situação que eles estavam encurralados. E é só numa situação dessas, onde não havia condição humana para a solução, não havia meios lógicos para sair daquela situação, que Deus manifesta a sua misericórdia e toda glória é dada para Ele. Nenhuma glória foi dada ao homem. São em momentos calamitosos que a misericórdia de Deus pode ser revelada e percebida. E da mesma forma, meus irmãos, é em situações como essas que nós estamos vivendo que a misericórdia de Deus pode ser manifestada. Porque nós não necessitaríamos de misericórdia se nós tivéssemos uma saída. Se tivéssemos dinheiro, vacina, se fosse apenas meia dúzia de países que tivessem o coronavírus, com poucos infectados, nós não necessitaríamos de Deus, não necessitaríamos da misericórdia dele. Com certeza o ser humano conseguiria criar uma solução diante disso. Agora, quando um vírus põe em risco toda a estabilidade social e financeira do mundo inteiro, quando todos os médicos e cientistas não veem uma solução, quando caixões e mais caixões têm que ser feitos para o enterro de milhares de pessoas no mesmo dia, é nesses momentos que nós precisamos de misericórdia. E então, é nesses momentos que Deus se manifesta usando da sua misericórdia abundante, respondendo o clamor do povo e tirando o povo do sofrimento. É na tragédia da pandemia que Deus irá mostrar a sua misericórdia. E é nessa situação na qual a humanidade está sem saída que Deus vai se revelar, vai manifestar a sua misericórdia, e então as nações o adorarão. Ele será reconhecido como Deus e será visto que nós só conseguimos sair dessa situação da pandemia do coronavírus por causa da mão de Deus. Ele será glorificado e o Evangelho será pregado como Deus sendo responsável por nos livrar dessa praga
que um dia, de acordo com a vontade de Deus, no tempo que Ele determinar, vai cessar. E então, Deus, através do coronavírus, Ele manifesta a sua misericórdia para a salvação dos ímpios. Então, espero que isso tenha ficado claro para você. Porque nós vimos, em primeiro lugar, que Deus ele usa contratempos para promover o avanço no seu reino. Essa foi a primeira ideia. E depois nós vimos duas formas na qual ele usa esses contratempos para promover esse avanço. A primeira forma é através da luz e do sal dos crentes em meio a esse caos que está. E a segunda forma é justamente manifestar a sua misericórdia para que o mundo reconheça Ele, sendo o Deus das nações. E então tudo isso chega a uma grande ideia que resume tudo aquilo que nós vimos no dia de hoje, na aula de hoje, que é exatamente o título da aula. Deus está usando um vírus para contagiar o mundo do Evangelho. Deus está usando um vírus para contagiar o mundo do Evangelho. Através de um contratempo, claro, que tudo isso foi inesperado, pela luz dos crentes e pelo manifestar da sua misericórdia. E assim encerramos então o capítulo 11. E para encerrarmos então a nossa aula de hoje, não poderíamos encerrar de nenhuma outra forma a não ser orando pelo mundo, pelo Brasil, pela igreja, por nós. E vamos fazer isso então orando a oração de John Piper. Eu estou com ela em mãos e eu quero ler orando para vocês nesse momento. E então eu quero que você acompanhe essa oração. Você abaixe sua cabeça e você ore junto comigo. E preste muita atenção nas palavras de John Piper. Na verdade, são as palavras que Deus inspirou no coração dele para o clamor de todas as nações em meio a essa pandemia do coronavírus. Abaixe a sua cabeça e ore comigo junto essa oração. Pai, em nossos melhores momentos, por Tua graça, não estamos dormindo no Getsemane. Estamos acordados e ouvindo a oração do Teu Filho. Ele sabe, lá no fundo, que deve sofrer. Mas em sua perfeita humanidade, Ele clama: se possível, passa de mim esse cálice. Da mesma forma, sentimos, lá no fundo, que essa pandemia é designada, em Tua sabedoria, para os propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Teu filho era inocente, nós não somos. No entanto, em nossa humanidade menos do que perfeita, com ele também clamamos: se possível, passa de nós este cálice. Faze rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que resolvestes realizar. Não te demores em julgamento, não demore a tua compaixão. Lembra-te dos pobres, ó Senhor, de acordo com a tua misericórdia. Não esqueças do grito dos aflitos. Conceda recuperação, conceda uma cura. Livra-nos, tuas pobres criaturas indefesas, dessas tristezas. Oramos. Mas não desperdices a nossa miséria e tristeza ao Senhor. Purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo estéril e o entretenimento sem Cristo. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a Tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. E inclina os nossos corações à Tua palavra, Teu Filho e Teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva e faze um nome para Ti mesmo, através do serviço do Teu povo.
Estende a tua mão em grande avivamento para o bem deste mundo que perece. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nessa geração, porém não se arrependeram. Assim como feristes corpos, atinge agora as almas adormecidas. Proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho e da descrença. Em tua grande misericórdia, fala a esses ossos, viva, e alinha os corações e as vidas de milhões com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, então, nós terminamos essa aula, nós terminamos essa série de EBD do livro Coronavírus e Cristo. Fique com Deus, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um que está assistindo essa aula. E a partir da semana que vem vamos começar uma outra série de EBD abordando um outro livro, mas isso vocês vão ver na próxima aula. Portanto, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.